boa ventilação do seu local de trabalho, o seu local de convívio. Quer dizer, nós temos que deixar alguma ventilação, alguma janela aberta para poder, sabe, o ar circular e poder eliminar alguma eventual bactéria ou eventual vírus que esteja envolvido. Por isso que lugares muito aglomerados, lugares muito fechados, vai ter maior tendência de contrair infecções. Segundo, a questão da transmissão. Geralmente a transmissão é feita por contato. Né? Também pode ser feita pela transmissão aérea, mas a maioria das vezes é pelo contato. Contato pelas mãos. As mãos são os grandes transmissores de infecções. Por quê? Porque você estava falando, a gente toca em todos os lugares, corrimões, mexe em vários lugares e, sem querer, naturalmente, a gente vai tocar no nariz, na boca e nós vamos passar essa infecção. Né? Por isso que é importante a lavagem das mãos, né? É fundamental, só que a gente não consegue lavar as mãos em todos os lugares, todos os momentos. Né? Mas evitar colocar no olho, coçar o olho, colocar na boca, isso é possível? Se possível, sim. Mas seria muito bom ter também lenços higiênicos descartáveis, né? E também o álcool gel disponível, podendo levar junto consigo mesmo, porque se você entra num ônibus, tem um contato massivo com locais potencialmente infectados, você sai do ônibus e passa um álcool gel, faz uma limpeza das mãos imediatamente. Isso é uma forma muito eficaz de prevenir infecções. Aliás, os restaurantes, muitos hoje, já em vários locais, já colocam o gelzinho esse para as pessoas quando chegam da rua, já dá uma passadinha na mão antes de pegarem alimento. Exatamente. E uma coisa importante, hoje em dia nós temos, com a tecnologia de computadores e iPhones, a gente utiliza muito isso. Principalmente, a gente pega o iPhone e coloca numa mesa. Daí, daqui a pouco, a gente já utiliza ele novamente. Coloca perto do rosto e toca nas mucosas. Novamente, botamos o iPhone em um outro local. Quer dizer, nós estamos fazendo uma contaminação desse aparelho e aumento da transmissão. Quer dizer, limpar o iPhone também é um bom hábito. Como se você vai mexer em computadores de uso comunitário, né, conjunto profissional, você também vai ter que higienizar as mãos após o uso Até mesmo dele. também no escritório da gente, telefone, que 2, 3 pessoas trabalham junto com o computador, volta e meia dá uma limpadinha, uma higienizada com alquinho, coisa assim, também vai bem, né? Vai bem. E essa questão, então, do sal, porque agora tem aqui o Paulo, que manda uma pergunta aqui, diz que faz uma semana que ele está com dor de garganta, né? Mas eu já vou lhe fazer a pergunta dele, mas essa questão de fazer um gargarejo com aguinha morninha e sal para a garganta, sim, o sal? Sim, funciona muito bem. A solução salina, tanto na garganta quanto no nariz, né, funcionam muito bem como uma forma de limpeza, como uma forma de anti-inflamatória natural, só que não pode ser uma concentração de sal muito alta. Tá? Teria que ser uma concentração fisiológica, né? Então, por exemplo, para 1 litro de água, teria que ser uma colherinha de sal. Aquele soro fisiológico serviria para isso, Perfeito. por exemplo? O melhor é a utilização do soro fisiológico, que você compra em qualquer farmácia. Deixa ele morninho, assim, não deixa gelado também, Isso. né? Desde que não deixe o soro fisiológico muito tempo aberto sem utilização, porque ele contamina. Então, quando você vai abrir um soro fisiológico, deve ser usado em 2 ou 3 dias no máximo. Claro. E essa questão do limão, né? A minha mãe dizia, os antigos diziam que assim o limão é um santo remédio, né? Aquela coisa bem, mas que era a forma como eles tinham e também porque a medicina naquele tempo, né? Nós estamos em outro patamar. Mas essa questão do limão é uma vitamina C natural, uma fruta maravilhosa que tem 1001 utilidades, é que nem o Bombril, né? Essa questão do limão ou de uma laranja, por exemplo, de manhã com aguinha, um copo d'água com uma vitamina C. Sim?
Perfeito. Todas as bebidas quentes já ajudam muito a garganta, né? Os chás são muito importantes. Até, Bastante líquido. até uma sopa ajuda Aham. muito a desinflamar a garganta. Se você utilizar junto com uma água morna, um limão, você vai estar introduzindo vitamina C no organismo, que só vai te ajudar na parte imunológica. Sim, Maravilhoso. deve ser usado. O Paulo então diz o seguinte, que doutor Ricardo diz, ele faz uma semana que eu estou com dor de garganta, não tenho febre, nem dor nas amêdolas, mas ele está com dor de garganta. Ele diz que é na altura mediana do pescoço. E ele foi para o posto de saúde que receitaram Nisul, Nisulifa, é isso que está escrito aqui? Nisulifa. Nimesulida. Eu acho que, enfim, ele Sim. escreveu dessa forma. Mas que diz que não adiantou nada, não fez nada, diz que ele continua com dor de garganta, ele não tem febre, e nem dor nas amígdalas, mas está com dor de garganta, provavelmente no engolir. Provavelmente tu tá com uma faringite, né? Se essa faringite não está sendo resolvida com um anti-inflamatório, com as medidas tradicionais, ela está começando a ter alguma complicação. Depois de 7 dias de dor, se for uma dor intensa, existe a indicação de uso de antibiótico. Certo. O Everton, que mora aqui em Caxias, diz o seguinte: como o doutor Ricardo é médico otorrino, ele pergunta se existe cura para o zumbido. É normal o zumbido aumentar com a gripe? O que seria esse zumbido? Bom, a gente sabe que é um zumbido no ouvido, mas enfim, o que seria esse zumbido? Geralmente o zumbido, ele é uma alteração interna dentro do ouvido, né, do ouvido interno, da cóclea, aonde tu tens uma perda auditiva. Na verdade, o zumbido é uma cicatriz interna, devido a uma lesão prévia. Muitas vezes, quando tu está congestionado, tu tem uma gripe, um processo inflamatório, o zumbido vai aumentar com certeza. Principalmente se tu tiver alguma alteração importante junto ao ouvido, uma complicação, por exemplo, uma otite, né, decorrente do resfriado. Sim, porque quando você está gripada, as pessoas fica congestionada, né? Tudo, as narinas, a cabeça fica pesada, você fica com as vias aéreas, Diminui um pouco a diminui a audição. audição e respiratórias fica mais Claro. complicado. Queria falar um pouquinho sobre a gripe H1N1. Causas, sintomas e tratamento. Como é que nós estamos, doutor Ricardo? Porque tem as vacinas também. O senhor recomenda a vacina? A gente tinha aqui no Brasil sempre não vou fazer vacina, porque afinal de contas vão injetar o vírus em mim, porque não sei o que dá conta. Mas aí o Ministério da Saúde recomenda, especialmente para as crianças e para os idosos, que são mais suscetíveis, que façam a vacina. Queria saber a opinião de um médico otorrino laringologista com relação às vacinas. Sim, a vacina da H1N1 é fundamental, porque é a única forma da gente prevenir eficazmente a gripe A, no caso, né? Que é a gripe mais importante, que tem mais efeitos colaterais, mais complicações. Então, tu podendo prevenir uma infecção que tem um potencial letal, né? Pacientes que não têm imunidade contra a gripe A e contrai essa gripe A de forma grave, tem em torno de 25 a 30% de chance de mortalidade. Tu imagina chegar a um ponto de tu tá com uma complicação grave e você poderia ter feito a vacina e não fez a vacina, né? Que é gratuita, que tem postos de saúde, quer dizer que o governo proporciona, quer dizer, é uma responsabilidade social a realização das vacinas. A vacina da gripe A não passa gripe, isso é importante. Muitas pessoas dizem que
foi feita a vacina e depois contraiu a gripe. Fiz a vacina, estava ótima e fiquei gripada. Como Isso assim? não é verdade, né? O que acontece é o quê? A vacina da gripe A, elas são proteínas específicas do vírus, do revestimento do vírus. Basicamente, tu tem o quê? Uma reação imunológica a essas proteínas e não ao vírus, porque não existe vírus ali. E tu tem o quê? Né? Tu pode ter um pouco de calafrio, uma dor muscular, um cansaço, um dia, 2, nada mais do que isso, né? O que acontece muitas vezes é que tu faz a vacina e tu entra num quadro gripal. Só que tu já estava incubando o vírus. Você já estava com esse quadro gripal em andamento, Exato. Fez a vacina, coincidiu. Exato. E as pessoas dizem, estava bem, fui lá, fiz a vacina, já gripei. Por quê? A vacina da gripe é uma vacina sazonal, quer dizer, feita na época do inverno. Então, quer dizer, nessa época é onde tem a maior incidência de infecções virais, gripais, e muitas vezes acontece essa coincidência e parece que é a vacina, mas a vacina realmente não passa infecção gripal. E depois de algumas vezes que você faz a vacina, diminui muito alguns sintomas de efeito colateral da vacina. Então, assim, as pessoas que fazem vacina todo ano não sentem nada de efeitos colaterais da vacina. Ah, perfeito. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio o Dr. Ricardo Motter, ele que é médico otorrinolaringologista, falando sobre as doenças respiratórias, especialmente agora neste período do ano em que elas são mais intensas. Acontecem sim ao longo do ano, mas neste período do ano, em função da umidade, já falamos aqui das mudanças bruscas de temperatura, isso acontece com mais frequência. Especialmente, dizem, né, quando a gente está com baixa imunidade. Isso também é real ou é mito? Não tem esse negócio de baixa imunidade. Tem sim. Claro, é fundamental, né? Porque assim, às vezes tu pode estar num grupo fechado e ter o vírus, a exposição de vírus, e alguns vão pegar e outros não vão pegar. Isso quer dizer que alguns têm imunidade mais reforçada. Essa imunidade está relacionada ao teu estilo de vida, à tua alimentação, atividade física, por exemplo. Exatamente, né? A tuas formas preventivas de cuidar contra a gripe, no caso ali, que a gente já falou, né? A proteção, a limpeza das mãos, lugares ventilados, mas também está relacionado à tua alimentação. Acho que é fundamental a gente falar um pouquinho sobre os bons hábitos alimentares. Quer dizer, a gente consegue muita vitamina e proteínas específicas para a imunidade com frutas, que o nosso verduras. Corpo precisa, exatamente. Né? Isso é fundamental porque uma boa alimentação nos deixa saudável e realmente melhora muito a nossa imunidade. Claro que a vacina é fundamental, ninguém pode deixar de ser vacinado, na verdade, porque todos vão se beneficiar. Só não pode ser vacinado menores de 6 meses ou alguém que tem alergia grave ao ovo, né? Somente esses casos. Os outros, todos deveriam ser vacinados. Claro que existe um programa nacional que estimula a vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos, pacientes acima de 60 anos, gestantes, indígenas, profissionais da saúde, profissionais da educação e pessoas confinadas. E pessoas com doenças específicas, doenças crônicas que deveriam ser imunizadas para evitar as suas complicações. Certo. Tem uma pergunta aqui no Facebook da Rádio Caxias, a Rigote Vive, quer saber o seguinte: como saber se estou com gripe A e não a gripe comum? Sim, geralmente quando tu tem um resfriado, tu tem os sintomas mais leves, né? E não tem febre constante, permanente, alta. Né? E também não tem alterações respiratórias importantes. Quando tu tem febre alta, persistente, e tu tem falta de ar,
né, que já relata algo inflamatório a nível de pulmão, sempre tem que pensar em doença da gripe A, influenza tipo A. O Everton, aquele que tinha perguntado a respeito do zumbido, ele disse que ele só não entendeu se existe cura para o zumbido. Muitos zumbidos não existe cura, né? Existe tratamentos com melhora, né? Mas no caso da gripe em si, pode ter piora do zumbido e pode, com o tratamento, haver uma melhora momentânea, voltar ao estágio basal daquele zumbido. Tem uma ouvinte que está chegando agora aqui acompanhando o nosso Persona. A Lisiane, ela diz o seguinte, sobre a questão da sinusite, eu sei que o doutor Ricardo já falou, mas só para a gente dar uma reforçada. E tem pessoas que dizem, eu tenho sinusite desde pequena, ou a minha mãe tinha sinusite, eu tenho. Primeiro, é uma doença genética? Não, não é uma doença genética. Não é, bom, mas daqui a pouco a família tem uma predisposição, vai. Mas essa questão da sinusite, afinal de contas, ela é uma doença crônica em que a pessoa vai ter que cuidar da sua sinusite, carregá-la para o resto da vida, ou em algum momento a gente vai lá, faz um bom tratamento e não se tem mais sinusite? Sim, quando a gente fala em sinusite, a gente tem que falar em rinocinusite, porque tudo começa, na verdade, no nariz, né, e não nos seios da face, né? Todos os quadros começam com algum tipo de renite, né? Renite crônica. Essa renite ela pode ser uma renite alérgica ou não alérgica. Quando ela é alérgica, aí nós podemos falar em fatores genéticos, porque a alergia tem fatores genéticos. Mas quando ela não é alérgica, não podemos falar nisso, né? Podemos falar em questões ambientais, questões de local, doenças específicas do nariz. Na realidade, existe vários tipos de tratamentos para as renites e para as sinusites, mas basicamente o tratamento da renite já previne em muito os quadros de recidiva de sinusites. Então, uma boa limpeza nasal com um soro fisiológico, um tratamento específico para alergia, com medicações antialérgicas ou sprays nasais, melhoram muito a incidência e a recidiva das sinusites. Por falar em spray nasais, lembrei agora. Tem gente que é meio que viciadinho no sentido, tá sempre com o narizinho trancado e tal, e dele o sprayzinho nasal, né? Os sorines da vida, vai. Afrin. Os Afrin da vida, Sorin da vida. E alguém já me disse uma vez, esse negócio, as pessoas que usam muito Afrin não é muito legal, que usam com uma certa insistência. Afinal, tem isso, é bom usar. Claro que tudo sempre com a receita médica, o cuidado todo aquele, mas a título agora de informação geral, afinal, sim, não, é bom? Não. Se tu for ler a bula desses medicamentos, Sorine, Sorinam, Afrin, Aturgil, Naridrim, né, tu vai ver que é o uso máximo de 5 dias. Está na bula isso. Tá? Os otorrinos, eles contraindicam completamente essas medicações. Por quê? Porque eles vão literalmente estragando a função nasal, vão mexendo com a função nasal. O nariz, ele tem um sistema de aquecimento, umidificação, limpeza do ar, que é fundamental. E esses medicamentos, eles começam a alterar completamente a fisiologia do nariz, até diminuindo a mobilidade dos cílios nasais, diminuindo a secreção nasal e aumentando em si a contração de infecções nasais, desprotegendo a parte imunológica que é tão fundamental no nariz. Então, na verdade, não deve ser utilizadas essas medicações por mais do que 5 dias. É porque tem pessoas que vai viciando, né? Tem gente que leva, inclusive, dentro da bolsa. Vão levando, tá trancadinho aqui. Mas aí, a mesma história aquela da pessoa que toma muito remédio para função intestinal, coisa assim, você vai interferindo na flora intestinal, digamos, e aqui da mesma forma, quando você usa muito descongestionante nasal, você fica interferindo na composição fisiológica, né?
Exato, na função fisiológica nasal, que é importante, né? Porque o nariz ele tem um sistema de contração e expansão. Enquanto uma narina está aberta, a outra está semi-obstruída. Tá? Isso é fundamental para a fisiologia normal do nasal. No momento que tu começa a desobstruir o nariz de uma forma artificial, medicamentosa, o nariz começa a perder a sua função natural e a sua fisiologia natural e começa a ficar dependente dessa medicação. Com o passar do tempo, tu tem uma gotinha no bolso, um no carro, outro no escritório, quer dizer, tu está completamente dependente. Só tem um jeito de resolver, tem que fazer um tratamento medicamentoso, uma troca de estilo de vida e retirada total dessa medicação, porque as consequências a longo prazo vão ser bem ruins. Tem a nossa Sara, nossa Sara é bom, a Sara, nossa ouvinte, que pergunta assim: bom dia, Lisete, o que o doutor Ricardo diria das soluções caseiras para as gripes, como o caso do gengibre? Ela quer saber se o gengibre realmente funciona, porque o doutor Ricardo Motter, Sara falou aqui, a gente está falando sobre a questão da limpeza da tua própria garganta, das narinas, com uma aguinha morninha, com um pouquinho de sal, ou então o próprio soro fisiológico. Também da questão de espremer um limão de manhã ou à noite, antes de dormir, com um pouquinho de aguinha morna, e a vitamina C, que é uma coisa super saudável, o lavar as mãos com muito mais frequência, higienizar as mãos, cuidar para não colocar nos olhos, no nariz, na boca, enfim. Mas o gengibre, que para quem trabalha com microfone, por exemplo, e usa muito a voz, às vezes a gente tem que apelar para uma maçãzinha verde ou para um gengibre para, né, quando você usa muito a voz que está muito cansada. Afinal, o gengibre é um bom indicador? O indicado. Tanto o gengibre, como tu falou da maçã verde, que eu também gosto de dizer, eles são adstringentes, né? São substâncias que ajudam a abrir ali, dar uma sensação de bem-estar na garganta. Né? Mas eu acho que tem que estar associado a soluções quentes, né? E uma ótima hidratação. Tá? O melhor de todos é a limpeza da garganta, das cordas vocais, que é a água mesmo. Bastante água. Bastante. Na verdade, assim, o gengibre, assim como a maçã verde, eles não são as soluções para a tua gripe, para nada, mas eles te dão, aliviam os sintomas, né? Te dão uma sensação de bem-estar. Agora, a gente não pode esquecer, só para a gente ir dando uma finalizada aqui na nossa conversa, o relógio aí está andando, que tudo tem a ver, sim, com o nosso estilo de vida, com os cuidados que a gente tem. Na verdade, se eu tenho um organismo que está saudável, se eu tenho uma boa atividade física, uma boa alimentação, bons cuidados, nós somos responsáveis, quer dizer, o nosso corpo traz para fora aquilo que nós ingerimos, né? Exato. Tipo de alimentação e como a gente leva a vida também, talvez. E até a questão de você, bom, se é frio, tem que me aquecer bem, né? Se está calor, é você estar adequado ao ambiente que você está vivendo. É isso, doutor Ricardo? Queria que o senhor fizesse um fechamento geral da nossa conversa. Exato. Acho que o nosso organismo ele vai contrair ou não essas infecções, dependendo do estado que ele estiver. Né? E se a parte imunológica dele estiver bem, né? E aí, no caso, nós já conversamos sobre alimentação fundamental, bons hábitos de vida, exercício físico, higienização das vias respiratórias, né? Estando em locais com boa ventilação, limpando as mãos com frequência, repito novamente, isso é fundamental, né? A lavagem das mãos, o uso de lenços descartáveis, o uso de álcool gel. Nós vamos nos proteger e nós vamos evitar as infecções e nós vamos passar o nosso inverno com saúde. Beleza. Tem mais só um questionamento aqui de um ouvinte que está chegando aqui agora.
Ele pergunta o seguinte, eu acho que talvez ele não tenha ouvido tudo, mas o Everton pergunta o seguinte, se o uso de Sorine, no caso, esses descongestionantes, podem causar renite. O ideal é que apenas 5 dias, se for prescrito, isso tudo já foi falado, todos esses descongestionantes. Mas especialmente se o Sorine pode causar renite, um descongestionante. Sem dúvida, causa uma renite, porque causa uma mudança na função nasal e é chamado de renite medicamentosa. Remédio é bom na dose certa e quando prescrito. Diz que a diferença, né, do veneno e do remédio é a quantidade, não é não? Exato. Isso permanece, né? Então tem que ter cuidado. Até porque o Brasil também, aliás, o que tem de farmácias é uma coisa doida, né? Acho que é um dos países que mais se automedica. Não pode ser assim, né? Sim, acho que é um uso indiscriminado, até porque não há um controle, né? Por exemplo, essas gotas, a gente está tentando, a Sociedade Brasileira de Otorrino proibir há muitos anos, só que a gente não consegue. É vendido sem receita e de uma forma indiscriminada. Beleza, obrigada. Doutor Ricardo Motter, médico otorrinolaringologista, participou hoje com a gente aqui no nosso Persona. Dicas básicas de saúde que são fundamentais, são tão importantes, né? Informação, especialmente de qualidade, faz toda a diferença. Muito obrigada pela sua participação e espero contar com a sua presença aqui em outros programas. Pode ser? Claro, muito obrigado. Então, tá certo. Obrigada.